Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Como é que estão correndo as coisas hoje? Eu estou gravando a aula hoje porque eu tive um probleminha técnico aqui no meu notebook. Só estou conseguindo gravar a aula do domingo agora para vocês. Peço que me perdoem, perdoem o vosso professor, vosso irmão em Cristo Jesus. Eu vou começar então agora a gravação da nossa aula e hoje nós falaremos sobre o ser de Deus e os nomes de Deus. Como são lições curtinhas, então eu uni as duas aulas, a aula 5 e a aula 6, para nós aprendermos um pouco sobre o ser de Deus, a natureza de Deus e os nomes de Deus que são usados na Escritura. Eu trago para vocês aqui, de forma rápida, o que nós falaremos hoje. Nós falaremos sobre o conhecimento a respeito de Deus. Também falaremos como o ser de Deus é conhecido por sua revelação. Também falaremos sobre os nomes de Deus e, falando sobre os nomes de Deus, nós veremos os nomes de Deus tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, essa é a agenda que nós temos para essa aula. E eu passarei então agora a falar sobre o ser de Deus. Olhando para a questão do ser de Deus, nós precisamos compreender o conhecimento a respeito de Deus. E nós podemos afirmar que o conhecimento que o homem tem de Deus, ele é duplo. Entendendo algumas lições passadas em que nós falamos sobre religião, em que nós falamos sobre a revelação de Deus, nós entendemos que o homem, ele tem um conhecimento inato, ou seja, um conhecimento com o qual ele já nasceu, com o qual Deus o criou. E esse é um conhecimento geral acerca de Deus. E todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que elas são criaturas de Deus. O texto que nós vimos bastante foi o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 21, que fala que a criação aponta, revela a bondade de Deus, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Então, todos aqueles homens, ainda que não tenham ouvido o Evangelho, ainda que ninguém os tenha pregado o Evangelho, ainda assim, na natureza, na criação, nós conseguimos sim enxergar o caráter de Deus. Isso revela um conhecimento que nós já temos, com o qual nós nascemos. Diante disso, nós também precisamos entender que esse conhecimento também é adquirido. Para além de ser algo com o qual nós nascemos, é algo que nós também aprendemos. Ele é adquirido por meio da revelação geral e especial de Deus, como nós já vimos em aulas passadas. E não é como o conhecimento inato que já existe na nossa mente, que é algo com o qual Deus nos criou, mas é resultante de aprendizado contínuo. Então, o conhecimento de Deus, ou o homem, ele tem conhecimento duplo de Deus, tanto com o conhecimento que ele já nasce, com o qual Deus já coloca nele, por ser criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, de ter um senso, uma intuição interna de que existe um Criador e de que tudo aquilo que existe é criação desse Deus que está acima de todas as coisas, e um conhecimento adquirido, em que ele continua aprendendo continuamente sobre esse Deus ou a respeito de Deus, seja na revelação geral, seja também na revelação especial. Então, o conhecimento que o homem tem de Deus é duplo. Diante disso, nós precisamos compreender, e diante disso vem uma questão: será que nós podemos compreender a Deus de forma plena e conhecê-lo de forma verdadeira? Será que isso é possível? Compreender a Deus e conhecer de forma verdadeira? Será que é possível nós fazermos isso de forma plena, ou seja, de forma completa, exaustiva? Nós conseguimos compreender Deus no seu todo? Será que isso é possível? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que jamais podemos compreender plenamente, totalmente a Deus. Isso é impossível. E nós precisamos entender que, como Deus é infinito,
e nós somos finitos e limitados, jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que Deus é incompreensível. Não que nós não possamos entendê-lo, mas nós não podemos entendê-lo na sua totalidade, na sua exaustão. Nós não podemos entender a Deus de forma completa, porque Ele é infinito e nós que somos finitos não podemos comportar o próprio Deus. Só o próprio Deus pode se conhecer de forma infinita. Nós, como seres humanos, nós precisamos entender que nós não podemos, de forma alguma, conhecer a Deus de forma completa. E nós precisamos entender, diante disso, que nós somos finitos e mesmo do outro lado da eternidade, nós continuaremos a conhecer a respeito de Deus. Nós continuaremos a conhecer o caráter de Deus, a bondade de Deus. Não é algo que é apenas para seres humanos afetados pelo pecado e limitados, mas é algo que mesmo quando estivermos lá na glória com Cristo Jesus, continuaremos a aprender mais sobre o próprio Deus. E assim nós podemos a conhecer algo do amor de Deus, do poder de Deus, a sabedoria de Deus, etc. E jamais poderemos conhecer de forma completa ou exaustiva o seu amor, o seu poder e a sua sabedoria. Então, nós entendemos aqui que nós podemos conhecer o amor de Deus? Sim. Nós podemos conhecer algo sobre o poder de Deus? Sim, porque o próprio Deus, ele revela isso sobre ele na sua palavra, na sua revelação especial. Mas nós não podemos conhecer o amor de Deus de forma completa, não podemos conhecer o poder de Deus de forma completa ou exaustiva, e nós também não podemos mensurar a sabedoria de Deus. Então, nós jamais seremos capazes de conhecer a Deus demais ou conhecer demais sobre Deus, pois sempre nos faltarão coisas para aprendermos sobre Deus. Isso acontece tanto aqui, enquanto nós estamos aqui aguardando a vinda de Cristo, como quando Cristo retornar e nós estivermos numa criação perfeita, sem a presença do pecado. Então, nós sempre teremos alguma coisa para conhecer sobre Deus. Diante disso, nós também precisamos entender que, embora nós não possamos compreender a Deus de forma completa, ainda assim nós podemos conhecer a Deus de modo verdadeiro, de uma forma verdadeira. Por mais que nós não consigamos compreendê-lo na sua totalidade, ainda assim nós podemos conhecê-lo de uma maneira verdadeira, de uma maneira que seja de fato real. E nós entendemos que, embora não possamos conhecê-lo plenamente, nós podemos conhecer mais coisas verdadeiras sobre ele. Tudo que a Escritura nos diz sobre Deus é verdadeiro. Então, na Escritura, nós podemos sim conhecer coisas verdadeiras sobre Deus. A Escritura é uma prova disso. E tudo aquilo que a palavra de Deus afirma sobre Deus é verdadeiro. A palavra não revela tudo sobre Deus, mas ela revela o necessário para que você tenhamos um conhecimento verdadeiro de quem é Deus, da vontade dele, dos atributos dele, do caráter dele. Então, a Escritura nos fornece um conhecimento verdadeiro sobre Deus, ainda que não exaustivo ou completo. Assim, nós temos conhecimento verdadeiro sobre Deus com base na Escritura, ainda que não tenhamos um conhecimento exaustivo. Eu peço aos irmãos que leiam os textos bíblicos para conferirem essas verdades que eu estou tratando aqui. E também podemos conhecê-lo por meio de um relacionamento pessoal com ele. Nós falamos com Deus por meio da oração, e ele fala conosco por meio da sua palavra. Então nós também conhecemos a Deus por meio de um relacionamento real com ele, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós podemos sim conhecê-lo de modo verdadeiro, tanto nas Escrituras e também experimentando um relacionamento real, verdadeiro, aí vivo com o próprio Deus. E embora e nós precisamos entender isso, nós precisamos também
fazer a seguinte questão: como Deus é conhecido por sua revelação? Como é que a revelação de Deus apresenta o próprio Deus? O que é que a palavra de Deus fala sobre o próprio Deus? E nós precisamos entender aqui algumas bases que vão nos auxiliar a compreender de forma primária quem é Deus. E embora nós não possamos dar uma definição de Deus no sentido mais exato da palavra definição, nós podemos dar uma descrição geral da sua natureza, de quem é Deus. Podemos descrevê-lo como um ser, em primeiro lugar, puramente espiritual e de infinitas perfeições. Então, Deus ele é espírito e ele é perfeito, e a sua perfeição é infinita. As suas perfeições, os seus atributos, a sua natureza, o seu caráter são perfeições infinitas. E nós precisamos entender aqui, olhando para o ser de Deus, que Deus, ele é puramente espírito. Então a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito, tanto mais que a palavra diz que demanda que todos aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender que Deus é espírito, ele é puramente espírito. E às vezes muitas pessoas perguntam do que Deus é feito. Será que ele é feito de carne e osso como a gente? E nós sabemos certamente que não. Qual é então a matéria que compõe o ser divino, a matéria que compõe Deus? Será que Deus é composto de algum tipo de matéria, ou é um tipo de energia, ou ele é puro pensamento, que ele age ou existe apenas como um pensamento puro, ou como uma energia? Como é que isso acontece? O que é Deus ser puramente espírito? Dizer que Deus é espírito é dizer que ele existe como um ser que não é feito de matéria, que não tem partes nem dimensões, incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos e mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Logo, ele não pode ser limitado a um local ou um espaço. Ele não é feito de matéria, ele não é constituído de várias partes. Deus não é um ser fragmentado. Então, Deus é um ser uno, é um ser imaterial, é um ser que não pode ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos, mas ele é mais excelente do que tudo aquilo que existe. E ele não pode, de maneira nenhuma, ser ah, mensurado, limitado a um local ou um espaço. Então, nós entendemos isso, que Deus é espírito, ele não é feito de matéria nenhuma, ele não tem várias divisões, ele não tem partes, ele é indivisível, ele é um uno, e nós entenderemos isso daqui a pouquinho com um pouco de mais detalhes. Nós também precisamos entender que, para além de Deus ser espírito, que nós não podemos vê-lo, que ele não é limitado a um local, nós também entendemos que Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. E o que é isso, Deus ser um Deus pessoal? E nos nossos dias, muitos negam a pessoalidade de Deus, né? E falam dele como uma causa inconsciente de tudo aquilo que existe, um Deus que não se relaciona, um Deus que não é uma pessoa, que não é possível ter relação com a sua criação. E no Antigo Testamento é apresentado Deus como um Deus pessoal, que vai e vem, com quem os homens podem conversar, em quem os homens podem confiar, que entra em suas experiências, que os sustenta em suas provações e dificuldades, que lhes enche o coração com a alegria de vitória. Então, nós conseguimos enxergar no Antigo Testamento um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Deus não é um Deus distante que criou todas as coisas e abandonou aquilo que ele criou. Não, ele continua se relacionando, ele é uma pessoa, e assim como ele nos criou como pessoas desejosas e habilitadas para se relacionarem com os outros, ele também é um Deus pessoal, ele possui uma personalidade, ele é um Deus
pessoal que tem essa capacidade muito maior do que nós, de forma infinita, de se relacionar com a sua criação. No Novo Testamento, a revelação mais elevada de Deus é pessoal, em Jesus Cristo, que revela ao Pai de maneira perfeita, como diz João no seu capítulo 14, verso 9. Então, nós entendemos essa verdade, de que Deus é um Deus pessoal e ele deixa isso de forma muito clara quando Jesus Cristo se manifesta e ele revela o Pai, revela o caráter do Pai, revela os atributos do Pai, revela a divindade do Pai, revela o poder imenso e infinito do Pai. Então, nós entendemos aqui que Deus é um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Nós também entendemos que Deus é infinito, ou seja, ele é ilimitado, com respeito à mudança que ocorre no universo, e ao mesmo tempo também um Deus pessoal, que se relaciona conosco pessoalmente, considerando-nos como preciosos, como obra valiosa das suas mãos, como seus filhos, como seu povo, como sua propriedade exclusiva, com os quais ele zela, ele tem um cuidado especial, ele tem um amor muito especial, ele tem um amor excelente, como um pai que cuida dos seus filhos. Mas Deus, por ser infinito, ele faz isso de uma maneira perfeita. Ele faz isso de uma maneira indescritível, incompreensível na sua exaustão. Então, nós entendemos aqui que ele é um Deus infinito, que está acima da sua criação, que é o Deus Altíssimo, como nós veremos daqui a pouco, é o Deus que está acima da criação, que criou todas as coisas, que é maior do que tudo aquilo que existe. É chamado também de Deus transcendente, né? Aquele que está acima de todas as coisas, mas também ele é um Deus emanente, um Deus que se relaciona com a sua criação. Ele não é a sua criação, como o panteísmo diz, como nós vimos em lições passadas ou em aulas passadas, mas é um Deus que se ele não é a sua criação, ele está fora da sua criação, mas ele se relaciona com a sua criação. Ele se relaciona com o homem que ele criou, à sua imagem e semelhança, em especial aqueles que foram chamados em Cristo Jesus como seus filhos amados, como sua propriedade exclusiva, alvos do seu amor gracioso, do seu amor salvador. Então, Deus é um Deus pessoal que se relaciona conosco. A Bíblia deixa isso muito bem claro para nós. Também precisamos entender aqui que Deus é um Deus infinitamente perfeito. O nosso Deus ele é perfeito e nós precisamos entender isso. Em que sentido Deus é perfeito? Nós precisamos entender que Deus possui seu ser e suas virtudes sem qualquer limitação. Então, todas as virtudes que Deus tem, ele possui de forma infinita. Ele não possui nenhum tipo de limitação, imperfeição. Deus ele é plenamente perfeito, ele é infinitamente perfeito. A sua perfeição ela não tem limites, os seus atributos não têm limites nenhuns. E a infinitude de Deus é característica de todas as suas perfeições divinas que o diferencia de todas as suas criaturas. Então Deus ele é completamente diferente de todas as suas criaturas que possuem limitações e ele é ilimitado e tudo aquilo que ele possui, todas as suas virtudes, ele exerce, ele tem de forma ilimitada e sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de debilidade, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de limitação. Nós precisamos entender essa verdade. A Escritura claramente afirma que o nosso Deus é perfeito, e a ideia aqui de perfeito é que Deus é completo. E nós podemos então afirmar que Deus de nada carece na sua excelência. Ele possui plenamente todos os seus atributos, dos quais nada, absolutamente nada, lhe falta. Então, ele possui todos os seus atributos de maneira perfeita e de maneira infinita.
Diante disso, hoje em dia, e isso é muito real, existe uma tentativa de apresentar Deus como um Deus finito, como um Deus que está se desenvolvendo, como um Deus que está lutando, que está sofrendo, que está participando com os homens em suas vitórias e derrotas, um Deus que também está aprendendo com aquilo que está acontecendo. Então, se nós olharmos para filmes que retratam sobre divindades, ou algum tipo de divindade, eles vão olhar para aquela divindade como alguém que também está aprendendo com a humanidade, como alguém que também precisa, que também carece de aprendizado, que também está em constante desenvolvimento. É muito comum nós encontrarmos isso em filmes e seriados. Então prestem atenção, em algum momento haverá essa proposta. E muitas vezes é sim, uma tentativa de mostrar Deus, um Deus que é igual a nós, um Deus que erra, um Deus que está em desenvolvimento, um Deus que está lutando, que está sofrendo. Então, nós precisamos enxergar isso. Prestem atenção naquilo que vocês acompanham e em tudo aquilo que vocês já acompanharam, já assistiram, e vocês vão notar que Deus, que muitas pessoas fazem esse retrato de Deus como um Deus que está aprendendo, lutando, sofrendo e por aí afora. Então nós precisamos entender essa verdade que Ele é perfeito, Ele não carece de absolutamente nada. Tudo aquilo que Ele possui de forma completa, de forma infinita. Então nosso Deus é infinitamente perfeito. Não existe nenhum tipo de limitação ou imperfeição nele. Em quarto lugar, falando sobre o ser de Deus, sobre a natureza de Deus, como Deus é conhecido na sua revelação, como ele é apresentado na sua revelação especial, nós também precisamos entender que Deus e as suas perfeições, todas as suas virtudes, todos os seus atributos são um, ou seja, Deus é uma unidade. Nós precisamos entender que Deus e os seus atributos são um. Ele não possui um atributo mais do que o outro. Ele não é mais uma coisa do que outra coisa. Ele é um, ele funciona como uma unidade. Então nós precisamos entender que Deus é os seus atributos, né? Ele não simplesmente tem os seus atributos como se fossem várias divisões ou várias características isoladas de Deus. Ele é perfeito, ele é uma unidade perfeita em todos os seus atributos, eles existem na mesma proporção, eles existem de forma infinita e são exercidos com toda a sabedoria. Então nós precisamos entender que Deus é as suas perfeições e as suas perfeições são o próprio Deus. E Deus ele não está dividido em partes, porém percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Quando a Escritura fala dos atributos de Deus, jamais destaca um deles como mais importante que os outros. Por exemplo, João pode dizer que Deus é luz, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz. Ele não diz que Deus possui luz, ele diz que Deus é luz. Então, e essa é a ênfase, Deus ele é os seus atributos, ele é as suas perfeições. Então, aqui diz que ele é luz, Deus é luz. E depois, mais adiante, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. Então, nós entendemos aqui que João apresenta Deus como luz e também apresenta Deus como amor. E nós conseguimos enxergar isso num mesmo livro, falando que Deus é. Não diz que Deus possui, diz que Deus é. Tanto mais em outros textos bíblicos, nós vamos encontrar textos dizendo que Deus é poderoso, que Deus é justiça, que Deus é a vida. Então, aqui no livro de João, não se dá de maneira nenhuma a entender com isso que Deus é parte luz e outra parte amor, ou que Deus seja parcialmente luz e parcialmente amor. Tampouco nós devemos pensar que Deus é mais luz
que amor, ou que Deus é mais amor do que luz. Isso se dá em todos os seus atributos. Existe uma tentativa errada, falha, antibíblica, de exaltar mais o amor de Deus do que a justiça de Deus. Se nós olharmos para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós conseguimos enxergar tanto o amor de Deus como a justiça de Deus. Deus amou o mundo, sim, mas ele teve que satisfazer a sua justiça, sacrificando o seu próprio filho na cruz do Calvário, punindo os nossos pecados em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos experimentar o amor dele. Então, nós conseguimos enxergar na cruz do Calvário uma bela expressão de um Deus que é infinito, poderoso, amoroso, justo, um Deus que é gracioso, misericordioso, um Deus que pune o mal. Então, nós precisamos entender que todos esses atributos são Deus na mesma proporção. Ele não é parcialmente luz e parcialmente amor. Ele é luz, ele é amor, e ele não é mais um atributo, ou ele não possui mais um atributo que o outro. Então, nós precisamos ter cuidado para, em algum momento, não enfatizarmos demais um atributo de Deus do que os outros, porque todos eles são Deus. Deus e os seus atributos, de forma infinita e perfeita. Então, exalte o amor de Deus, mas também exalte a justiça de Deus, exalte a misericórdia de Deus, exalte ou entenda que Deus ele se ira contra o mal, né? Então, nós precisamos entender todas essas vertentes ou todos esses atributos de Deus exercidos por Deus com toda a sabedoria e que eles são, sim, o próprio Deus. Então, nós entendemos aqui que o ser de Deus ele compreende toda a totalidade dos seus atributos. Então, nós entendemos aqui que ele é inteiramente amoroso, inteiramente misericordioso, inteiramente justo e assim por diante. E as suas perfeições e atributos são o próprio Deus. Então, que nós entendamos isso, que Deus, ele é uma unidade perfeita, né? Ele não é mais uma coisa do que a outra. Ele é inteiramente amoroso, inteiramente justo, inteiramente misericordioso. Nós enxergamos isso tanto no Antigo Testamento, ele tendo que sacrificar animais para não manifestar sua ira contra o nosso pecado. Em Cristo Jesus, derramando o seu cálice, o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados, derramado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus manifestando a sua justiça, punindo a injustiça, para que nós pudéssemos experimentar o amor. Então, os atributos de Deus caminham, ou acontecem, ou são exercidos de forma perfeita. Então, nós precisamos sim ter esse cuidado de exaltar Deus por tudo aquilo que Ele é, e não apenas por tudo aquilo que nós achamos que Ele tem que ser, ou exaltar uma característica em detrimento da outra. Então entendamos que o nosso Deus, ele é espírito, o nosso Deus é um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. O nosso Deus, ele é infinitamente perfeito. As suas perfeições, os seus atributos não têm limite nenhum, não possui nenhum tipo de imperfeição, não possui nenhum tipo de limitação. E nós entendemos também que Deus e as suas perfeições são um, ele é uma unidade e que ele é inteiramente tudo aquilo que a Bíblia apresenta, amoroso, misericordioso, justo e assim por diante. Que esse Deus, ele, suas perfeições e seus atributos são o próprio Deus, são o próprio Deus. Nós vamos passar agora para o próximo tema, a próxima aula, e ela é mais curtinha, é mais a caráter informativo, que são os nomes de Deus. Nós veremos aqui agora alguns nomes de Deus. E nós precisamos entender aqui que na Escritura, o nome de Deus, ou o nome de uma pessoa, é uma descrição do seu caráter. Isso é muito comum, os nomes virem com algum significado. E da mesma forma, os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do seu caráter. Então, tal como na Escritura, quando se refere a uma pessoa, o nome descreve o caráter da pessoa. Da mesma forma, os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do seu caráter. Cada nome exalta algum aspecto do caráter de Deus ou vários aspectos
do caráter de Deus, da natureza do próprio Deus. Por exemplo, quando nós oramos, seja santificado o teu nome, como parte da oração dominical em Mateus capítulo 6, versículo 9, nós oramos para que as pessoas falem sobre Deus de um modo que lhe seja honroso e reflita o seu caráter. Então, nós oramos a Deus ou nós dizemos santificado seja o seu nome, já apelando para esse fato de que Deus ele é digno de toda a honra e de todo louvor e que santificado seja o teu nome, evidencia a santidade de Deus, a pureza de Deus, a retidão de Deus, e tudo isso reflete o caráter de Deus. Então, tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que se refere ao nome de Deus, está exaltando alguma peculiaridade ou vários aspectos do caráter de Deus ou dos atributos do próprio Deus. E a Bíblia dá muitos outros nomes de Deus, e todos eles refletem algum aspecto verdadeiro do seu caráter. Mas nesse estudo, nós nos limitaremos aos nomes pessoais de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não falaremos de todos eles, mas nós falaremos de alguns. Nós precisamos entender aqui os nomes de Deus no Antigo Testamento. Ah, e os mais importantes que o Antigo Testamento destaca são os seguintes, os que chamam a atenção para o fato de Deus ser o Deus sublime, o Deus altíssimo, o Deus transcendente, o Deus que está acima de tudo e de todos. E o primeiro é El, e El Elion, El Elohim. São os primeiros nomes que eu trago aqui para nós compreendermos. O que esses nomes enfatizam? Que aspectos de Deus eles enfatizam? Eles enfatizam o fato de que Deus é forte e poderoso e que ele deve ser temido, ele deve ser respeitado. Nós devemos temer a Deus. Também temos o nome Elion, que apresenta e exalta a Deus como o Altíssimo, aquele que está acima de todas as coisas, de tudo aquilo que existe. Esse termo também é bastante usado como objeto de reverência e de culto. Então, é apresentado também esse nome que exalta Deus como o Altíssimo. Enquanto El e Elohim enfatizam que Deus é forte e poderoso e que deve ser temido, Elion exalta o Deus Altíssimo, aquele que deve ser reverenciado, aquele que deve ser cultuado, adorado na beleza da sua santidade. Nós também enxergamos aqui o nome Adonai, que significa Senhor, e ele é usado para dirigir-se a Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus, por exemplo, quando nós oramos para Deus, e era um reconhecimento de que ele é dono e governador de todos os homens. Então, esse nome enfatiza esse aspecto, né? Quando nós nos dirigimos, ou quando o povo no Antigo Testamento se dirigia a Deus como Adonai, ele estava reconhecendo que Deus é o dono e governador de todos os homens, de tudo aquilo que existe. Então, esses são os primeiros nomes do Antigo Testamento, que enfatizam ao fato de Deus ser sublime, altíssimo e um Deus transcendente. Ainda aqui no Antigo Testamento, nós também vemos os nomes que indicam que Deus, por sua própria vontade, entra em relação ou num relacionamento de amizade com as suas criaturas. E o primeiro nome que enfatiza isso, ou os primeiros nomes que enfatizam isso, são Shaddai ou El Shaddai, e enfatiza a grandeza divina, mas principalmente como fonte de bênção e consolo para o povo de Deus. Indica que Deus controla todos os poderes da natureza e os usa para os seus propósitos graciosos. Então, aqui é apresentado um Deus que se relaciona com seu povo, que abençoa, que consola, que usa, inclusive, os poderes da natureza para abençoar o seu povo, exerce a sua soberania, exerce o seu poder para o bem do seu povo. Então, nós entendemos isso aqui nesse nome. É isso que o nome enfatiza: um Deus que se relaciona e que cuida, que guarda, que controla todas as coisas para os seus propósitos graciosos para com o seu povo.
Nós também temos o nome Yahweh, ou Jeová, onde Deus ele se revela com graça. Aqui esse nome ele enfatiza a graça de Deus, um Deus que é gracioso, um Deus que é benevolente, que por sua livre vontade decide se relacionar com as suas criaturas caídas no pecado. E com base em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, nós podemos dizer que esse nome se derivou do verbo ser, que serve para designar a imutabilidade de Deus, que Deus não muda de maneira nenhuma. Mas também aponta, mas aponta mais diretamente para o fato de que Deus é imutável em sua relação de aliança, na sua relação com seu povo, na aliança que ele estabeleceu com seu povo, e de que ele está se lembrando sempre das suas promessas e ele é fiel em cumprir a sua palavra. Então, aqui é apresentada a graça de Deus, que é aquele Deus que prometeu, aquele Deus que é fiel, que cumpre a sua palavra, que cuida do seu povo, que mantém e honra a aliança que ele fez com o seu povo. Então, Yahweh, ou Jeová, como nós conhecemos, exalta esse aspecto gracioso de Deus, mantendo a sua aliança com o seu povo. E no Novo Testamento nós também entendemos isso. Isso é uma realidade que Deus mantém a sua aliança com o seu povo por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em Mateus, enfatizado também essa verdade de que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, ele irá cumprir absolutamente tudo. Então, esses são os nomes no Antigo Testamento, enfatizando aspectos diferentes do próprio Deus. Os nomes de Deus no Novo Testamento. Nós entendemos que o Novo Testamento usa os equivalentes gregos para os nomes hebraicos do Antigo Testamento. Precisamos lembrar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maioria, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, são usados alguns equivalentes para descrever o próprio Deus. Então, são equivalentes, não são propriamente exatos. E o primeiro nome que eu trago é Theos, que significa literalmente Deus. E o nome mais comum, e é o nome mais comum usado no Novo Testamento. É uma maneira de traduzir a Elohim e Elion, que apresenta Deus como Deus Altíssimo ou Altíssimo. E também pode ser enfatizado também quando se refere a Deus, está se referindo Todo-Poderoso ou Deus Todo-Poderoso, que também equivale aos nomes Shaddai ou El Shaddai. Então ele substitui esses cinco nomes, El, Elohim, Elion, Shaddai ou El Shaddai. Então, é um equivalente. Apresenta Deus como o Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. Então, a ideia aqui é apresentar Deus como o Altíssimo. Outro nome que nós também encontramos no Novo Testamento e que é bastante presente é Kyrios, que significa Senhor. E ele substitui tanto Adonai como Jeová, que designa Deus como dono e governador de todas as coisas, particularmente aqui é mais em relação ao seu povo, como o único que tem autoridade e poder real. Então, aqui Deus, ele é enfatizado como governador de todas as coisas, né? Ele é Senhor, ele está acima de tudo. Ele é Senhor, ele governa, ele é dono, é sua propriedade. Então, nós encontramos aqui também esse nome, Curios, que é Senhor, né? Quando nós lemos na palavra de Deus Senhor, muitas vezes está se referindo a Curios, né? Que enfatiza ou que substitui Adonai e Jeová. Então, nós encontramos esses nomes, são os principais nomes no Novo Testamento. Um último nome que eu trago para os irmãos, e é o último para nós fecharmos a nossa aula de hoje, é a expressão ou nome pater, que significa pai.
E essa ideia de Deus ser Pai não é exclusiva do Novo Testamento. Ela também é encontrada no Antigo Testamento para expressar a relação especial que Deus mantém com Israel, ou seja, Deus é pai de Israel e Israel é filho de Deus. Então, isso nós encontramos isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus sendo pai de todos aqueles que receberam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que nasceram de novo, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus, do Espírito de Deus. Esses foram transformados em filhos de Deus, em novas criaturas, em filhos verdadeiros e espirituais do próprio Deus. E às vezes também é usado para apresentar Deus como originador, como criador, o pai de tudo, o criador de tudo. E também pode ser usado para expressar a relação especial que o pai tem com Cristo, né? Ou a relação ética de Deus com os crentes, seus filhos espirituais. Então esse nome pai, ele é usado em todos esses contextos. Às vezes, se refere ao Deus Criador, a origem de todas as coisas, às vezes se refere ao Pai de Cristo Jesus, que é uma das três pessoas da Trindade, ou a relação ética que Deus tem com os seus filhos espirituais em Cristo Jesus. Então, são esses os nomes de Deus, que isso nos ajude na nossa relação com o próprio Deus, nos ajude a compreender quem é o Senhor, nos ajude, inclusive, a orarmos melhor, a lermos melhor a palavra de Deus, com essa compreensão, com essa atitude reverente de entender quem é o Senhor, de procurar detalhes na palavra de Deus sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, as perfeições de Deus, o enorme poder de Deus, a infinitude de Deus. Então, nós precisamos entender isso e que isso não seja apenas informação, que isso de fato seja algo que impacta o nosso ser, que mude a nossa forma de enxergar a vida, que mude a nossa forma de olhar para a palavra de Deus, que mude a nossa forma de orar, que mude a nossa forma de nos relacionarmos com o próprio Deus. Então, que tudo isso que nós aprendemos aqui, tanto sobre o ser de Deus, a natureza de Deus, tanto os nomes de Deus que enfatizam o caráter, os atributos do próprio Deus, que isso possa reverberar no nosso ser, no nosso caráter, e a cada dia nós conhecermos mais ao próprio Deus e sermos imitadores do próprio Deus em todas as suas perfeições, em todos os seus atributos, entendendo que nós não o faremos de forma perfeita, porque o único que exerce de forma perfeita e sem limitações é o próprio Deus, mas que nele ainda assim podemos experimentar isso de forma verdadeira, conhecê-lo de forma verdadeira, por meio da Escritura, por meio de um relacionamento vivo, diário, fervoroso, amoroso, temente e reverente com o nosso Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e eu fecho aqui a nossa aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me procurar, ou tiramos as dúvidas também no domingo. A tarefa eu vou deixar para vocês apresentarem até sábado. Eu demorei por causa desses problemas técnicos com o notebook, mas eu vou deixá-los com um pouco de mais tempo para vocês fazerem a tarefa. E eu vou enviar a tarefa daqui a pouquinho para que vocês o façam ou a façam para contar como presença para a nossa aula de domingo. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e nos vemos no domingo, se o Senhor quiser. Um abraço a todos, Deus os abençoe.